dezembro de 2019. Uma gripe misteriosa causada por um vírus novo chama a atenção de autoridades chinesas. O foco de origem do vírus é o mercado de pescados de Wuhan, na China. A humanidade ainda não sabe, mas está diante de uma catástrofe sanitária sem precedentes. No dia 9 de janeiro de 2020, cientistas divulgam o genoma do vírus com estrutura semelhante ao da SARS e da MERS. Estudos indicam que o novo coronavírus prolifera rápido e pode ser letal. A doença provocada pelo vírus é chamada Covid-19. Em pouco tempo, o sistema de saúde da China entra em colapso. O vírus extrapola as fronteiras da China. Na Itália, o coronavírus provoca uma das maiores tragédias de saúde pública que o mundo já viu em um curto espaço de tempo. Do surgimento da gripe misteriosa no dia 31 de dezembro de 2019 até março de 2021, o novo coronavírus infectou mais de 126 milhões de pessoas em todo o planeta. Destas, quase 3 milhões não resistiram às complicações da Covid-19. No Brasil, em pouco mais de um ano de pandemia, são 12 milhões de infectados e mais de 307 mil mortos. Em 2021, depois de investigações, a OMS conclui que o vírus veio de um animal, passando para o ser humano por meio de um hospedeiro intermediário. Uma guerra contra o inimigo invisível. Sem tiro sequer, milhões de vidas foram ceifadas. Os efeitos da pandemia de Covid-19 são devastadores. Em apenas 2 meses, o vírus se espalha por todo o globo terrestre. A pandemia, ela começa na Ásia, ela se repete na Europa e um mês depois ela se repete na região das Américas, né? No dia 26 de fevereiro de 2020, o Brasil confirma o primeiro caso de coronavírus. Com o primeiro caso confirmado do coronavírus no Brasil, os governos federal e estaduais começam a fazer a lição de casa. O paciente é um homem de 61 anos que esteve no norte da Itália. Em alerta no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde, FVS, elabora um plano de enfrentamento à pandemia que, a esta altura, já contabiliza 3 mil mortes no mundo. E na época nós comentamos, será se isso vai chegar no estado do Amazonas? No dia 13 de março, representantes do Comitê Interinstitucional Ampliado de Gestão de Emergência em Saúde Pública para a Resposta Rápida ao Vírus Respiratório, Covid-19, em entrevista coletiva, confirmam o primeiro caso de infecção por coronavírus no Amazonas. Este caso de Covid-19 foi diagnosticado em uma mulher de 39 anos que estava em Londres. Essa paciente hoje encontra-se bem, estável, ela não ficou internada. Começamos a iniciar uma realidade, que a pandemia ela não era apenas notícias através dos jornais, mas que ela veio realmente para modificar e mudar a vida dos seres humanos, da sociedade. A escala dos números da pandemia é inevitável. Com o país em transmissão comunitária, o Amazonas passa a tomar medidas mais duras contra a proliferação do vírus. Cada pessoa passa a ser um potencial portador do vírus coronavírus, do novo coronavírus, no caso Covid-19. Com a notícia de casos assintomáticos e a possibilidade de transmissão em fase de incubação do coronavírus no organismo, o rastreamento de possíveis indivíduos infectados por contato se torna cada vez mais complexo. Contra o inimigo invisível, cada pessoa precisa ser recrutada para esta guerra. O comportamento das pessoas vai estar diretamente ligado com o comportamento da doença. A gente tinha uma espécie de vacina, entre aspas, que eram os cuidados que a gente deveria ter e que a gente deveria executar não só um com os outros, mas também individualmente, que era o uso da máscara, a lavagem das mãos e o distanciamento social. Porque é uma doença que depende do contato direto das pessoas, é uma doença que propaga por via respiratória,
a pandemia encontrou uma sociedade onde as pessoas se tocam. Efetivamente, somos uma sociedade de pessoas que se abraçam, se beijam, que pulam carnaval juntas. Então, todas as vezes que nós tivemos esse aumento de casos, ele é resultado e consequência da falta de observação das medidas necessárias para a prevenção. Então, se eu toco na máscara, se eu toco no rosto, se eu espirro, toco numa superfície, deixo lá o vírus nessa superfície, e esse tempo de 4, 6 horas que isso pode ficar lá, quantas pessoas irão passar a sua mão, irão tocar e irão levar isso para seu rosto, levarão para os seus olhos, para suas mucosas, que é o caminho aonde ele mais se multiplica e onde ele mais se transmite. No Amazonas, o vírus chega em um momento nada oportuno. Estamos no inverno amazônico, período de muita chuva, fator que favorece a dispersão de vírus respiratórios. Diante de um iminente problema de saúde pública, o governo reduz atividades do comércio que provocam aglomerações e proíbe que cruzeiros atraquem no porto da capital. Festas, bares e eventos estão suspensos. Na China e em países europeus atingidos pela pandemia, o distanciamento e o confinamento social se mostraram eficazes na redução de novos casos por SARS-CoV-2. O acompanhamento dos números e a evolução da pandemia passa a ser acompanhada por um comitê intersetorial de enfrentamento e combate ao novo coronavírus. E as decisões, elas são sempre baseadas em números e em dados técnicos. E dali a gente delibera, se discute e se toma uma decisão. De uma maneira muito sensata, muito calma, muito ponderada, ver quais são as atitudes que têm que ser tomadas para que a gente possa abrir ou fechar mais um pouco a vida da nossa cidade, do nosso estado, para ter o retorno à normalidade. Os riscos de uma contaminação em massa não são compreendidos ainda pela sociedade. Não basta decretar, é preciso fiscalizar. Blitz da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, com o apoio da Polícia Militar e da Fundação de Vigilância em Saúde, fecha bares e restaurantes que ignoram o decreto. O trabalho diuturno das forças policiais é fundamental para que o sistema de saúde se prepare para o que está por vir. A estratégia sempre foi, quando a gente adota as medidas de restrição, né, as medidas de isolamento social, é você diminuir ao máximo o número de casos para que você consiga absorver os pacientes na rede, garantir o atendimento adequado de uma forma coordenada, coisa que não aconteceu. O estado vive uma escalada de números da alça epidemiológica. Um mês após o registro do primeiro caso, o Amazonas já registra 1.275 novos casos e 71 mortes por Covid-19, com taxa de letalidade de 5,5%, ou seja, em média, 5 óbitos para 100 novos casos. A ocupação de leitos clínicos e UTIs para Covid-19 está próxima de 88%. O sistema de saúde pública do Amazonas, historicamente sobrecarregado, está à beira de um colapso. A pandemia revela um sistema de saúde frágil e defasado. Por anos, o sistema de saúde do Amazonas sofre com a falta de investimentos e a ausência de atenção básica à saúde da população. Manaus tem aí por volta de 44%, 47% da população coberta por rede de atenção básica e por estratégia de saúde da família. O que isso acarreta? Isso acarreta que muito doente crônico agudiza. O estado do Amazonas, a rede estadual, absorve muita demanda que deveria ser da atenção primária na capital. Por exemplo, ali no Hospital 28 de Agosto, nós fizemos um levantamento, aproximadamente 70% da demanda de quem chega no hospital seria azul e verde, né, que é uma demanda típica de atenção primária. Organizamos o fluxo daquele hospital para fazer esse atendimento mais rápido e não misturar
com atenção de média e alta complexidade, que deveria ser a vocação de um hospital como o 28 de agosto. Toda média e alta complexidade está concentrada em Manaus. Como você não tem média e alta complexidade no interior, qualquer paciente que precisa de um atendimento um pouco mais complexo precisa ser deslocado para Manaus. E em situação normal de temperatura e pressão, o Amazonas já tem 70% dos seus leitos ocupados. Qualquer anormalidade estressa o sistema. Temos diversos problemas históricos que nós já começamos a dar os primeiros passos para a resolução. O paciente, quando ele acessava um leito de UTI, ele já acessava o leito de UTI num estado mais grave, mais difícil de ser contornado, né? Então, assim, toda doença, o diagnóstico precoce, o tratamento, ele é fundamental quando a gente avalia a questão da gravidade e o desfecho óbito. A rápida dispersão do vírus no Amazonas alavanca a alça epidemiológica, levando o sistema de saúde à exaustão. Os números apontam que em pouco tempo mais pessoas vão precisar de atendimento por Covid-19. Numa corrida contra o tempo para estruturar e dar fôlego ao sistema para salvar vidas, o governo realiza aquisição de insumos e contratação de profissionais para abrir novos leitos. Antes da pandemia, o Hospital Delfim Aziz tinha apenas 133 leitos de UTI. No auge da primeira onda, com investimentos, chegou a 350 leitos, um aumento de 72% na capacidade de absorção da demanda. Com a inauguração do Hospital de Retaguarda Newton Lins, o sistema passa a contar com mais 110 leitos para o tratamento de Covid-19. O primeiro hospital do país a contar com uma ala exclusiva para indígenas. E sala para o pajé, líder espiritual dos povos indígenas. Dar um passo na frente, para nós é uma conquista, com o apoio da Suzana, tem que coletar coisas boas. Acho que a partir daqui a gente tem que dar essa continuidade, né? Infelizmente, o nível de isolamento social em 50%, abaixo do ideal recomendado de 70%. Em busca do auxílio emergencial do governo federal, filas dobram quarteirões em agências bancárias de Manaus. O transporte público segue lotado. A baixa adesão da população às medidas restritivas e o aumento no número de novos casos e óbitos levam o governo a tomar decisões mais duras contra aglomerações. É preciso manter as pessoas em casa. Então, todas as vezes que nós tivemos esse aumento de casos, ele é resultado e consequência da falta de observação das medidas necessárias para a prevenção, principalmente o uso de máscara, né, de proteção respiratória, evitar locais com aglomeração de pessoas, a higienização das mãos, lavagem com frequência das mãos, o uso de álcool gel. Sem vacina ou medicamentos eficazes no horizonte, é preciso reduzir a velocidade da contaminação para que os sistemas de saúde suportem a demanda. Uma tragédia sem precedentes exige da sociedade global mudanças drásticas de comportamento. Se lidar com o vírus não bastasse, a comunidade científica e os governos que a apoiam passam a enfrentar um forte aliado do coronavírus, o negacionismo de sua existência. Em termos de aceitar que aquele vírus estava sendo transmitido daquela maneira e o potencial dele de letalidade. Ou seja, nós tivemos um governo central que, numa situação de pandemia, ao invés de planejar e coordenar o combate nacional ao vírus, se negou a aceitar o problema. Com parte da população confinada, o acesso e o compartilhamento de conteúdos na internet crescem. Grupos virtuais passam a reunir pessoas que compartilham das mesmas visões de mundo. Posições diversas e contrárias à existência do vírus ou até mesmo da deslegitimação da ciência se aglomeram agora no ambiente virtual. Principalmente o WhatsApp, no primeiro momento, né, de informações que circulam nessas bolhas e depois há uma reprodução sistemática feita pelas pessoas que estão dentro da própria rede. O que significa dizer que há um alcance enorme de mensagens
que não são verificadas, que essas pessoas acreditam naquilo que está sendo divulgado porque aquilo corresponde à visão de mundo delas. Isso é um exemplo de um povo que respeita o outro povo. Não são como esses médicos cubanos comunistas, não são como os chineses comunistas que querem vir no Brasil implantar o comunismo com todos os guerrilheiros que eles querem trazer e dizer que vão nos ajudar a sair desse coronavírus que não existe, que é uma invenção da extrema mídia e do comunismo globalista. Dessa suposta epidemia, não aumentou em nenhum único caso o número habitual de mortes por gripe no mundo. Nenhum único caso, gente. Então, isso é a mesma coisa que dizer, olha, essa endemia, ela simplesmente não existe. Você tem alimento estocado, não é? Mas o pobre não tem. Daqui a pouco, as empresas não têm dinheiro para pagar salário, que está tudo fechado. Não vai ter como comprar comida. Os instintos mais veementes do ser humano são a fome e a sede. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Caos social. Escute o que eu vou dizer. Caos social mata mais do que coronavírus. Temos uma sociedade de pessoas que também não acreditam nas informações do poder público. O brasileiro, habitualmente, tende a criticar uma determinada medida. Quando ela é impopular, mais ainda. Eu não sou doutor de nada, mas o que eu faço? Eu sou uma pessoa comum que busca a resposta para as perguntas difíceis e pesquisa. Né? Só que, principalmente no âmbito da internet, a coisa está de uma forma que se eu disser que 2 mais 2 é igual a 4, vai vir alguém perguntando, tu é matemático agora? Porque partem do pressuposto de que o leigo ele é estúpido. E não é bem assim. E nós temos um cenário onde o governo federal, tentando então agradar a economia e tentando não entrar numa falência econômica, inicia um discurso de que mais importante é a economia e menos a vida, porque essa não há o que fazer. Então, nós não podemos brincar. O presidente está correto. É a escolha de Sofia. O que é que causa menos dano? E o que causa menos dano é abrir tudo. Qual era a ideia do presidente lá atrás? Deixar em casa o pessoal mais vulnerável e liberando as pessoas que podiam trabalhar para não quebrar a economia, como a gente está vendo que inevitavelmente acabou quebrando. Né? E nesse meio tempo, ele defendeu o tratamento precoce como profilaxia, né? E aí você vê que tem, né, nesse intrincado de jogo político, de interesses, a pandemia politizada, o lobby, porque não vamos esquecer que há sim um lobby da indústria farmacêutica, porque o tratamento precoce é um tratamento acessível e barato. Esse discurso na sociedade brasileira leva as pessoas a entenderem que existe um debate sobre várias coisas, sobre as quais nós sabemos hoje serem eficazes. O isolamento social, não há dúvida de que seja eficaz. O uso da máscara, não há dúvida de que seja eficaz. O uso de vacinas, não há dúvida de que seja eficaz. E um tratamento medicamentoso precoce, não há dúvida que ele é ineficaz. E aí fica esse cabo de guerra entre governantes e presidente, oposição e situação. Quem perde com isso é o próprio povo, né? Inclusive o próprio povo também foi instigado a um lutar contra o outro. Quem tem visão de direita fica diariamente em divergência com quem tem visão de esquerda, quando no final do dia quem acaba perdendo somos nós. Oportunistas de algum tipo de linha ideológica passam a disseminar, via robô, fake news que reforçam o negacionismo da sociedade a respeito da pandemia. Lá está infestado de coronavírus. Aí estão enterrando um monte de gente com coronavírus lá em BH. Assim, a própria
própria família está enterrando, porque não está dando tempo dos coveiros enterrar, para não ter aglomeração de pessoas, sabe? Aí o que aconteceu? Mandaram ir lá e arrancar todos os caixão para poder fazer o exame para ver se é coronavírus mesmo. Sabe o que tem dentro do caixão? Pedra e madeira. Um monte de caixão cheio de pedra e madeira. Palhaçada, não? A fake news, ela veio numa linha crescente, da mesma forma que a pandemia atingiu os brasileiros e principalmente os amazonenses. Ele é um mal que não tem vacina. Ele é um mal que precisa ser extirpado da sociedade com a aplicação de leis mais duras para as pessoas que promovem fake news. O áudio que está circulando pelos aplicativos de mensagem, falando sobre o fechamento dos supermercados e o desabastecimento de alimentos na cidade, é mentiroso. Mas muitas pessoas acreditaram e acabaram quebrando o isolamento social e correndo para os supermercados, causando aglomeração e filas. Supermercado vai fechar, vai ficar só por delivery, então achava bom correr logo e fazer pedido das coisas que vocês vão precisar para deixar estocado aí, meu irmão, porque se vocês pedirem, por exemplo, segunda-feira, só vai chegar depois de uma semana a 10 dias. Então, não tem que ir para supermercado, não. Acho que vai ter uma correria, acho que não vale a pena, mas vai parar geral. Porque a gente fica em pânico, né? Com medo de faltar as coisas em casa, então estão abastecendo a nossa despensa. Você acha que com esse pânico, sem a gente saber assim da real informação, a gente quebra o isolamento social e ainda não acaba causando até mais infecção? Sim, sem dúvida, está lotado aí dentro. A propagação através de pessoas que vão compartilhando com terceiros, com amigos, com familiares, torna isso uma bolha muito grande que, de repente, a mentira vira verdade. E isso, de uma certa forma, prejudica pessoas, famílias, instituições, empresas, governos. E isso traz uma consequência muito danosa que os cientistas serão incapazes de criar uma vacina para isso. Então, bicarbonato, meia banda de limão, meio copo de água morna, você vai fazer gargarejo antes de dormir, todos os dias. E você não vai pegar o coronavírus. Imagina quando a gente traz isso para um inimigo que era totalmente invisível. Porque o que a gente tem é algo lá fora que é invisível e que ele é capaz, sim, de nos matar, o que é extremamente grave. Então esse comportamento, com muita chuva, as pessoas ficavam em ambientes mais fechados, com uma baixa circulação de ar, e são fatores, são variáveis que favorecem a proliferação de algumas doenças, dentre eles as doenças respiratórias provocadas por vírus. Com uma média de 1.155 casos diários e 1.627 mortes no total, o mês de maio registra no dia 9 o pico de número de novos casos, com 2.763 infectados em 24 horas. Cada número representa uma pessoa, um pai, uma mãe, um filho ou um avô. Cada um com seus sonhos, seus projetos e sua história de vida. E dar a notícia de morte, só quem sabe dar, só quem dá esta notícia sabe o que é virar e dizer para um outro ser humano: o seu pai morreu, a sua mãe morreu, o seu filho morreu. Então esse sentimento de perda, se você se irmanar e se você tiver empatia por ele, é algo que lhe causa uma dor tão profunda que lhe faz repensar todos os conceitos. Entre março e maio de 2020, o Executivo Estadual, com base em dados técnicos, publicou 33 decretos com medidas de enfrentamento à pandemia. No Amazonas, as restrições atuaram de forma positiva no achatamento da curva, provando que a ciência estava certa. Ficou sempre muito claro que toda vez que se baixa uma norma, que se baixa um decreto, e esse decreto visando o isolamento social, o distanciamento das pessoas,
a diminuição de circulação de pessoas na rua e às vezes chegando, no caso, como nós chegamos em janeiro, a reduzir o máximo possível, deixando somente aquelas atividades extremamente, estritamente essenciais, se vê que sempre 14 dias depois há uma queda na quantidade de contágio e também na quantidade de mortes. A melhoria da assistência na rede hospitalar, graças ao aumento de 65,7% no número de leitos clínicos e de 70% em UTIs Covid, e a admissão de mais de 1.177 novos profissionais via processo seletivo e chamamento por concurso, reduzem em 30 dias o número de chamados de 110 para 20 pacientes no sistema de regulação. Com 70% da taxa de recuperação, a maior do país, o Amazonas apresenta redução no número de novos casos e mortes. Diante dos índices animadores, o Estado retoma a reabertura das atividades econômicas de forma gradual em 4 ciclos. Se lá na frente os casos estourarem, começarem a dar indícios de uma nova onda, de um repiquete, a gente vai ter que retroagir e voltar às medidas de restrição. Então, todas essas medidas que nós estamos tomando estão condicionadas a esse comportamento do vírus, e aí, naturalmente, que isso depende de cada cidadão, depende de cada um de nós, né? A última coisa que nós queremos é chegar num ponto onde tenhamos que retroceder. Por isso que é tão importante a participação de cada um de nós fazendo o que é certo e cuidando de si e dos outros. Com média de 981 casos diários em 30 dias, junho tem uma redução de 18% em relação a maio. A redução é maior em relação à média diária de óbitos, 11 contra 52, uma redução em relação ao mês anterior de 78,8% no número de mortes. A taxa de recuperação no estado chega a 81,3%. Com o retorno gradual das atividades econômicas, a sociedade volta ao novo normal. Finalmente, as aulas podem começar com todos os protocolos de cuidado, revezando entre presencial e teleaula. As medidas seguem para atividades não essenciais, com limite de ocupação e restrição de horários para funcionamento. Alguns estabelecimentos tentam contra a saúde pública e insistem no descumprimento de regras estabelecidas para o retorno responsável e gradual das atividades econômicas. No final de junho, operações da Central Integrada de Fiscalização em um único dia fecharam 17 bares por descumprimento ao decreto. A grande maioria dos clientes é formada por jovens. Como sempre, a juventude realmente gosta de ousar, de desafiar e não acreditar na seriedade de muitas coisas. E nós observamos em alguns casos que as pessoas, os jovens, pegavam a doença nas baladas, as chamadas festas, as baladas, e voltavam para casa. O que estava acontecendo? Eles estavam levando a doença para casa. Então, o uso de máscara, algum isolamento social e essa exposição de pessoas de forma maciça, é preciso lembrar que Manaus teve uma exposição maior do que várias capitais do mundo que viveram a pandemia de Covid-19. Isso faz, então, naturalmente, uma queda da curva. Os números da pandemia nos meses de junho, julho e agosto confirmam o achatamento da curva. Um termômetro é o índice de internações em 24 horas. Em maio, auge da alça epidemiológica, 2.325 internações são registradas em 31 dias. O pico é registrado no dia 5 de maio, com 168 internações em um único dia. De maio a agosto, os números de internações diárias caem 83%. Os números de óbitos saem de 1.642 em maio para 141 em agosto, uma redução de 91%. Mas o vírus não desaparece.
Então nós não conseguimos eliminar o vírus da cidade, ele continua acontecendo e todos os dias nós ainda tínhamos ali 7, 10, 15 mortes pela Covid. Enquanto a sociedade convive com o novo normal diante do achatamento da curva, o governo considera a possibilidade de uma nova onda. O sistema de saúde, historicamente defasado, está em xeque. A pressão revelou anos de sucateamento, de falta de gestão e investimentos na saúde do Estado. É preciso modernizar, reorganizar fluxos e estabelecer processos. Inclusive, na transição de governo, a equipe de transição identificou os grandes gargalos que travavam a saúde no Amazonas. Nós identificamos que ainda esses entraves persistiam, né? E precisaríamos tomar uma atitude rápida de solução, né, desses entraves. Reunimos os servidores da saúde e construímos o programa Saúde Amazonas. É um programa ousado, mas que começou a tirar, o que eu falo aqui, o sistema de saúde ou a Secretaria de Estado de Saúde da Idade da Pedra. Aqui nós tínhamos uma secretaria com 24 mil servidores, uma secretaria gigante, com modelos e processos de gestão completamente antiquados e ultrapassados. Com a identificação dos desafios do sistema, veio a reformulação da Secretaria de Saúde do Amazonas. Com base em gestão, a partir da tecnologia e informação, a Suzan, agora SES, lança o programa Saúde Amazonas. Ousado e robusto, com investimentos iniciais de R$ 1,4 bilhão, o programa tem como objetivo a modernização, a transparência e a reestruturação do sistema, com melhor aproveitamento da rede e agilidade no atendimento. As prioridades são reduzir a fila de espera por exames e consultas e ampliar em 65% a oferta de procedimentos. Com um plano de contingência para o recrudescimento da Covid-19 em prática, entre outubro de 2020 e janeiro de 2021, o governo do Amazonas consegue ampliar em 282% o número de leitos exclusivos para pacientes com o novo coronavírus. Nós começamos as atividades de reorganização dessa rede, porém, já na segunda quinzena de setembro, a Fundação de Vigilância em Saúde nos alertou do aumento de casos Covid, o que nos obrigou a elaborarmos um plano de contingência para o enfrentamento desse segundo momento do recrudescimento do Covid-19. O achatamento da curva de novos casos e óbitos deu à população, já saturada e sufocada pela pandemia, um alívio. Alívio que, aos poucos, transformou-se em relaxamento social. Por um momento, o vírus que ainda causa mortes parece não mais existir. A população ignora as medidas. Não é raro encontrar pelas ruas do centro de Manaus pessoas sem máscara ou usando de forma errada, ônibus lotados e filas em portas de bancos. Infelizmente, nós temos aí alguns, que estão relaxando cada vez mais nesse cuidado. E isso é uma preocupação. Porque, de repente, é como se nós tivéssemos esquecido tudo que nós passamos. De repente, é como se abril, maio e início de junho não tivessem acontecido. Em setembro, festas clandestinas e aglomerações incrementam os números de novos casos com picos isolados. A última semana de setembro apresenta uma subida de 55% no número de novos casos, saindo de 876 para 1.362. Porque nós temos aí um sentimento de carpe diem, de viva a vida, de viva o dia, de usufrua. E muitas não pensam no amanhã.
Diante do pico de setembro, da falta de atendimento aos protocolos de saúde por parte da população e da possibilidade de uma segunda onda, a Fundação de Vigilância em Saúde alerta a Secretaria de Saúde. Temendo uma nova onda, o governo freia a implantação do programa Amazonas Saúde. Inicia a elaboração de um plano de contingência em 4 fases. As fiscalizações são intensificadas para combater aglomerações e festas clandestinas que tentam driblar as forças de segurança. De Manaus, nós vamos ter que encerrar a festa por conta do decreto. Nós passamos a fazer uma fiscalização mais intensiva para que aquela abertura não se tornasse um negócio muito perigoso. Graças a isso, realmente, nós conseguimos manter por um bom tempo a cidade com nível baixo de letalidade desse vírus. E essa baixa transmissão faz com que as pessoas entendam ou ficam na impressão de segurança, que a doença não existe mais. E a partir dessa falta de percepção do risco, as pessoas deixaram de aderir a algumas medidas importantes, principalmente o uso de máscara. As pessoas simplesmente deixaram de adotar as medidas de prevenção. Então isso tem consequências, obviamente. Com o relaxamento social e a falsa sensação de que o pior já passou, forças antagônicas começam a agir entre a economia local e o controle dos números da pandemia. Na balança, as ações de peso do governo dependem única e exclusivamente da responsabilidade da sociedade. No entanto, o negacionismo, as festas clandestinas, as aglomerações desnecessárias, as fake news, as eleições e o abandono das medidas de distanciamento social e de higienização e a ausência ou mau uso de máscaras acabam desequilibrando a equação e a própria balança. Com as eleições, o nível de isolamento social cai para 35%, segundo a plataforma In Loco. A movimentação de candidatos e cabos eleitorais se intensifica devido ao tempo reduzido para a campanha. As festas clandestinas pipocam pela cidade. Para driblar a fiscalização em ação coordenada, os promoters se revezam entre locais desconhecidos para realizar eventos regados a muita música e bebidas alcoólicas. A população ignora os alertas dos órgãos de vigilância em saúde. Com as compras e festas de fim de ano e o início do inverno amazônico, a preocupação com a alta exposição da população ao vírus aumenta. As autoridades de saúde estão em alerta. Uma segunda onda da pandemia está prestes a acontecer. Todos nós queremos comemorar o Natal, o Ano Novo com as nossas famílias, certo? Mas o que nós vimos foi uma rebeldia muito grande da população, uma falta até de consciência coletiva da saúde pública, né? E o que a gente percebeu, principalmente em dezembro, é que parte da população, de fato, não aderiu às medidas de prevenção. Embora nós emitíssemos os alertas à população, sinalizando com o aumento de casos, e todos esses fatores, essas variáveis, potencializaram a transmissão da doença. Então, assim, se você combina isso, o esgotamento emocional e psicológico de que todos estamos sendo, digamos, objeto, né? Eu acho difícil que alguém não esteja se sentindo muito mal com o fato de não poder encontrar sua família, seus amigos, não é? Tomar um chopp, né? Ir para uma festa, está todo mundo se sentindo muito mal. Isso não é bom, mas pior ainda é morrer. Em dezembro de 2020, foram registrados 7.417 casos em 30 dias, uma média de 247 novos casos diários.
Em dezembro, em 23 dias, foram registrados 16.206 novos casos, uma média de 704 casos diários. Um aumento em relação ao mês anterior de 185% no número diário de novos casos. Os números apresentam uma escalada rápida e assustadora. Os leitos de UTI Covid estão com 99% de ocupação. No dia 23 de dezembro, em reunião, o Comitê de Crise toma a decisão de endurecer as medidas de restrição e circulação de pessoas. Uma decisão amarga em prol da vida. Nós estamos baixando um decreto para restringir algumas atividades. Nós precisamos de 15 dias para que a gente diminua a taxa de transmissão. A medicação amarga não foi aceita pelo paciente. Comerciantes insatisfeitos com as medidas organizaram protestos na região central de Manaus. Uma multidão aglomerada expôs o nível de descuido da sociedade em relação às medidas de enfrentamento à pandemia. De maneira totalmente irracional, irresponsável, foram para a rua e ficaram contra o decreto. Inclusive com graves ameaças à segurança pública, fechamento de ruas, barricadas, ameaça inclusive ao direito de ir e vir de várias pessoas, inclusive do governador. Aquilo ali realmente foi quando começou a disseminação do vírus. Muitas pessoas tiveram transmitidas ali, inclusive eu fui vítima do Covid no final do ano, em razão de estar ali naquele movimento, tentando controlar a população e conscientizá-los de que aquelas medidas restritivas se faziam necessário para a saúde pública. São medidas antipopulares. A decisão ela nunca é fácil. A decisão entre deixar pessoas se infectando e trabalhando e deixar pessoas isoladas sem trabalhar, os dois lados têm riscos. Nenhuma decisão dessa é fácil. Em nenhum lugar do mundo foi fácil a decisão de estimular o lockdown. Nenhum governo quis fazer isso sem que tivesse sido muito amarga a sua relação com a população. Nós sabemos que é importante o trabalho, é importante o lado financeiro, mas acima disso está as vidas. Não adianta você ter um emprego e não ter família. Você sair para trabalhar, quando voltar, sua mãe, seu avó, seu filho pode ter morrido por causa do Covid. Então esse ponto de equilíbrio realmente é que tem sido o trabalho do comitê. O que acontece? Buscar o equilíbrio entre dois fatores, na questão da manutenção da vida e, ao mesmo tempo, preservação da economia. É muito difícil, porque cada segmento nós temos as suas particularidades. Por exemplo, o que se percebeu, uma inovação que veio com a pandemia, home office. Porém, isso não se aplica a todas as atividades de um modo geral. Infelizmente, existem realmente atividades que a pessoa tem que ir para o corpo a corpo. Então, são justamente essas pessoas que foram mais afetadas, porque no momento que se fala fica em casa, ele não tem como ficar em casa, porque senão ele não garante o ganha-pão dele. Nós tentamos equilibrar fazendo um combinado. E esse combinado ele vem com regra. E esse regramento ele depende do comportamento das pessoas. E o comportamento das pessoas vão direcionar o rumo que a doença vai seguir daqui para frente. A sociedade faz escolhas, né? E a sociedade escolheu, naquele momento, a contaminação. Os resultados negativos das aglomerações e festas de fim de ano são imediatos. Os números saltam de 1.443 novos casos no dia 30 de dezembro para 2.192 casos em uma semana. Dezembro acumula em 31 dias 22.813 casos, um aumento de 207%. Instala-se o caos no sistema de saúde do Amazonas. O ano que prometia ser melhor começou com o pé esquerdo. Uma série de fatores combinados agem contra, e a segunda alça epidemiológica sobe.
E aí uma confluência de fatores aconteceram. O distanciamento social, ele diminui por uma fadiga da população que não consegue mais ficar em isolamento social. As festas de final de ano, junto com a campanha eleitoral para prefeitos, ela faz as pessoas começarem a se aproximar mais. Ao mesmo tempo, as pessoas perdem anticorpos. Muitas pessoas que tiveram a exposição ao vírus lá atrás, anteriormente, começam a ter uma queda do número de anticorpos. O cabo de guerra que existe entre os esforços para reduzir a pressão sobre o sistema público de saúde e as variáveis que trabalham em sentido contrário acabam ocasionando o colapso do sistema. A esta altura, as fases do plano de contingência foram ativadas diante da avalanche de novos casos. A ampliação da rede pública de saúde do Amazonas está em xeque, com um aumento súbito no número de pacientes que precisam de um leito clínico ou de UTI para tratamento em um curto espaço de tempo. Dia 15 de dezembro, o Amazonas registra 28 internações em 24 horas. Em 31 de dezembro, este número é de 128 internações em um único dia, um aumento de 357% em 2 semanas. Assim como os novos casos, há uma escalada exponencial em número de pacientes, sobrecarregando o sistema de saúde. E, infelizmente, foi um cenário que nós nunca tivemos uma guerra, propriamente, mas eu imagino que é uma situação de guerra, que é um cenário muito próximo disso. É você trabalhar no limite o tempo todo, que foi o que a gente vivenciou. A velocidade intriga especialistas. Eles ainda não sabem, mas algo assustador pode ajudar a explicar a subida exponencial dos números de novos casos e internações. No dia 10 de janeiro, o governo japonês anuncia ter encontrado uma nova variante do coronavírus em 4 viajantes que estiveram no Amazonas. 3 dias depois, a Fiocruz Amazônia confirma a identificação da variante P1 no Amazonas. O surgimento da nova cepa pode ajudar pesquisadores a explicar o aumento exponencial de casos e mortes por Covid-19 no estado. E ele, então, faz uma forma com uma infectividade muito maior, uma quantidade de vírus maior em cada pessoa, levando, portanto, a uma disseminação explosiva aqui na nossa cidade. De repente, nos deparamos com o número de casos 3 vezes maior do que a primeira onda. Então, ainda que a rede tenha crescido muito no período da primeira onda, ela não foi capaz de atender a avalanche que aconteceu na segunda onda. Em 15 de dezembro, são registradas 28 novas internações em 24 horas. No dia 31 de dezembro, este número sobe para 128 em um único dia, um aumento de 357% em apenas 2 semanas. No primeiro dia de 2021, 124 pacientes são internados. 2 semanas depois, este número salta para 258 internações em 24 horas, um aumento de 108% em 14 dias. Entre janeiro e dezembro, o aumento no número de hospitalizações por Covid-19 chega a 821%. Recordes e recordes no número de internações na nossa rede e a virada de chave rápida que nós estávamos fazendo do atendimento não Covid para o atendimento Covid, né? Então nós começamos numa corrida diuturna de expansão da rede. Só que no início essa expansão, ela além de equipamentos, área física, mobiliário, medicamentos e recursos humanos, nós tínhamos um outro fator que ainda não estava sendo ponderado em lugar nenhum aqui no Brasil, muito menos aqui no Amazonas, que era a questão do oxigênio. O aumento exponencial de internações gera um consumo inesperado de oxigênio na rede hospitalar do Amazonas.
No estado, 3 empresas fornecedoras produzem juntas cerca de 28 mil metros cúbicos de oxigênio gasoso o dia. O consumo pré-pandemia variava entre 15 mil e 17 mil metros cúbicos. Durante a pandemia, este consumo chegou a 30 mil metros cúbicos. Com a segunda onda da Covid-19 no estado, a demanda pelo produto está quase em 80 mil metros cúbicos diários. Dia 14 de janeiro foi o dia fatídico ali em algumas unidades houve uma intermitência no fornecimento de oxigênio. E, infelizmente, alguns desses pacientes que necessitavam da oferta de oxigênio por conta dessa falta, foi necessário que os profissionais fizessem essa oferta manualmente. Então, isso foi muito traumático para a rede, porém, nós estávamos ali diante de um fato novo. Então, o aumento foi do dia para a noite, o aumento do consumo, ele saiu de X para 3X do dia para a noite. Então não houve uma sinalização, não houve quem detectasse. Lembrando que o paciente que precisa de oxigênio não é só no leito de UTI, é no leito clínico, né? Enfim. Então a oxigenoterapia é uma das medidas de tratamento do paciente com Covid. E essa demanda de oxigênio no estado, ela superou todas as expectativas, inimaginável essa situação. Em decorrência do número de casos, isso é óbvio, não tenho dúvida disso. O desfile de cilindros de oxigênio, popularmente chamadas de balas, em Manaus é cada vez mais comum. Na porta das empresas que produzem o gás, filas e mais filas de pessoas em busca de oxigênio para salvar parentes. Para suprir tanto os hospitais públicos quanto os hospitais privados, as 3 empresas fornecedoras de oxigênio local, White Martins, Carbox e Nitron, precisam entregar 76.500 metros cúbicos diariamente. No entanto, a capacidade de entrega das empresas tem sido somente 28.200 metros cúbicos por dia. Para sanar o déficit de 48.300 metros cúbicos diários, o governo do Amazonas e o Ministério da Saúde iniciam a Operação Oxigênio. Manaus cravada no meio da floresta amazônica, onde a logística para chegar ao oxigênio, não tendo a capacidade produtiva local, é muito mais difícil do que em qualquer outra cidade do país. Então, nós, no momento que nós percebemos a dificuldade de trazer de forma logística o oxigênio para cá, imediatamente acionamos o Ministério da Saúde, que acionou o Ministério da Defesa para começar uma logística, uma corrida muito grande. Aviões com doações aterrissam a todo instante na capital. O transporte é arriscado e o que carrega é muito pouco para atender a alta demanda. Aviões cargueiros modelo C-130 Hércules da FAB fazem o transporte de cilindros e isotanques de outros estados para o Amazonas. Numa corrida contra o tempo, o governo estadual e federal iniciam a montagem de mini-usinas de produção de oxigênio para suprir a demanda local. Neste cenário, o custo amazônico de logística e os entraves para a recuperação da BR-319 ganham repercussão nacional. O Amazonas está na UTI, precisa respirar, e a única via para entubar e dar fôlego para este paciente está obstruída pelos entraves ambientais. E tem 400 quilômetros de miolo, do trecho do meio, que ninguém consegue licença para asfaltar. Quanto mais estudos de impacto ambiental o DENIT faz, mais complementações o IBAMA pede. Pela BR-319, nós só conseguimos fazer uma operação. Tamanha dificuldade, tamanho tempo que se desperdiçou. Por quê? Uma carreta de oxigênio, as carretas de oxigênio que vieram, obviamente bastante pesadas, e elas não conseguiam transpor com facilidade. Então, houve uma operação de guerra para fazer com que as carretas que vieram pela 319 conseguissem chegar até Manaus. Além do transporte de oxigênio por terra, água e céu, o Amazonas inicia a operação de transferência de pacientes para outros estados. No total,
542 pacientes foram transferidos para 19 cidades. A missão é salvar vidas a todo custo. De 23 de dezembro até 31 de janeiro, 23 decretos com medidas restritivas foram publicadas. Sem vacina, a única forma de controlar a dispersão exponencial da Covid-19 no estado é restringir as atividades econômicas e a circulação de pessoas. Infelizmente, enquanto pessoas lutavam pela vida nos hospitais, outras escolheram o risco das festas clandestinas e dos rolezinhos. A atitude inconsequente coloca em risco a saúde pública e o governo age. Pela primeira vez na pandemia, é decretado toque de recolher no estado entre 7 da noite e 6 da manhã. A Operação Pela Vida da Secretaria de Segurança do Amazonas inicia uma verdadeira operação de guerra nas ruas da capital, para retirar de circulação quem não respeita de fato a vida. Essa questão da variante, desse surgimento dessa variante aqui, identificada aqui no Amazonas, ela se mostrou responsável por parte dessa amplificação de casos, do aumento de casos de uma forma acelerada. Mas se ela tivesse surgido aqui e as medidas de prevenção adotadas pela população, nós provavelmente não teríamos uma transmissão muito intensa. Muitos ainda ignoram o que está acontecendo em Manaus. Na fase roxa da pandemia, o governo decide ampliar a restrição de circulação de pessoas para 24 horas. Apenas cidadãos empenhados em atividades essenciais podem circular na capital e nos municípios do interior. O comércio está fechado. Apenas delivery ou drive-thru está permitido. O carnaval está definitivamente suspenso. No dia 18 de janeiro, às 18 horas e 45 minutos, em meio ao caos, a esperança aterriza numa base aérea na zona sul de Manaus. O Hércules da FAB transporta 256 mil doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19. E nós já estamos agilizando todo o processo o mais rápido possível para que nós possamos começar a vacinar com a maior brevidade os nossos irmãos que fazem parte desse primeiro grupo prioritário. A primeira imunizada tem 33 anos. Wanda Ortega é mulher, indígena do povo Itoto e técnica de enfermagem. E esse momento é histórico, porque além de eu estar fora das nossas aldeias, nós estamos num contexto de cidade. Isso significa que é possível sim vacinar todos os indígenas, independente de qualquer território que ele esteja, porque a nossa identidade ela não se restringe a um território demarcado. Esse país ele é indígena e precisa que esses direitos sejam garantidos. Com o equilíbrio entre oferta e a demanda por oxigênio e menos pacientes nas portas dos hospitais, o Estado precisa evitar uma outra crise, a da economia. A gente espera que pelo menos 70% da população imunizada, as coisas comecem a funcionar novamente, o consumidor resolva novamente gastar no mercado, e é justamente no momento que o consumidor está gastando, aquele empresário que está recebendo dinheiro, ele está conseguindo manter suas contas em dias, colocar as pessoas para trabalhar novamente, muitas foram demitidas, e com isso, logicamente, normalizar todo o eixo que move a economia. No final de janeiro, o governo lança o auxílio estadual para socorrer quem mais precisa. Para mim está sendo bem-vindo, né? Porque eu estou em casa esses tempos, né? Eu faço faxina para me ajudar, mas aí no momento eu estou em casa, né? Não tem como a gente sair para trabalhar. Nesse momento tudo é bem-vindo para a gente, né? E que Deus venha nos abençoar, né? Para que logo isso passe e a gente fique bem e possa voltar ao normal. A política pública social ajuda a aquecer
a economia local. É graças a esse auxílio emergencial que eles conseguem comprar alimento e assim manter aí uma qualidade de vida mínima para os seus familiares. Os decretos surtem efeito e nas primeiras semanas de fevereiro já se fala em reabertura gradual da economia com restrições. Além do delivery, serviços de drive-thru e o funcionamento 24 horas da indústria está permitido. A circulação de pessoas segue restrita entre 7 da noite e 6 da manhã. Em fevereiro, o Amazonas, proporcionalmente, é o estado que mais vacina no Brasil. No entanto, a entrega de novos lotes é incerta e o ritmo de vacinação em todo o país é lento. Do início de 2021 até o dia 2 de março, data em que o estado alcançou as 11 mil mortes, Manaus registrou 4.430 mortes, o que representa 1.050 a mais do que no ano de 2020, que alcançou 3.380 mortes. Perto de completar um ano, a curva de novos casos e óbitos da segunda alça epidemiológica no estado reduz. Com o visível achatamento da curva epidemiológica, o Amazonas apresenta a menor taxa de transmissão do país, com RT 0,89, o que significa que cada 100 infectados podem transmitir o vírus para outras 87 pessoas. O número de chamados no sistema de regulação cai de 568 no dia 1º de fevereiro para 100 em 1º de março, uma redução de 82%. Com 42.848 recuperados apenas em fevereiro, uma média de 1,5 mil recuperados por dia, o Amazonas tem uma taxa de 85% de recuperação, bem próxima da nacional, de 89%. Em março, a principal unidade de referência no tratamento da Covid-19 no Amazonas, Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz, alcança a expressiva marca de 5 mil altas de pacientes recuperados da doença. Tantos não tiveram esse privilégio de vir pegar seus parentes, seus esposos, seus irmãos para levar de volta para casa e a gente está aqui, né? Ai, graças a Deus por isso. Só o fato de poder ir para casa e saber que você pode abraçar sua família de novo, entendeu? É gratidão total a Deus e à equipe médica aqui. Entregar à população, né? Entregar para os familiares um pai, uma mãe, um filho e uma filha, uma irmã, é muita alegria poder proporcionar esse retorno para o lar e para o próprio paciente, né? Que vem tão abalado por uma doença, para um hospital onde um acompanhante não pode ficar junto com ele. Então é uma grande vitória. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Para celebrar o número, médicos, enfermeiros e demais funcionários do hospital realizaram o tradicional Corredor da Vitória. Mas Deus te quer sorrindo. Heróis e heroínas enfrentam todos os dias um inimigo invisível que ameaça a vida de milhões de pessoas todos os dias. Se restrita uma história em quadrinho, essa narrativa até seria legal, se não fosse real. Aqui, nesses corredores, com leitos clínicos e UTIs, nossos heróis são de carne e osso. Eles não usam capa, usam macacão e máscara. O superpoder deles é o poder do amor e da dedicação profissional. Pelo menos a esses profissionais que estão na saúde, que merecem esse respeito, nós deveríamos ter a consciência de evitar essas aglomerações para não sobrecarregar a rede e não expor ainda mais os semelhantes que são os profissionais. Porque a gente sabe o quanto esse vírus é letal, o quanto esse vírus é transmissível, e você negar essa realidade é terrível, porque a sensação que nós ficamos do lado de cá é:
Nós temos que sair todos os dias para cuidar de você, da sua família, dos seus familiares e dos seus amigos. Mas quem cuida da gente? Quem pensa que por trás dessas pessoas que estão, por trás dessas máscaras inclusive, tem também uma família, tem alguém que ama e tem alguém que quer? Nós temos nas nossas memórias rostos, mãos que apertaram as nossas mãos pedindo socorro, lágrimas que foram escorrendo no rosto. É até difícil de falar. É muito difícil de dizer, de expressar tudo isso. É bem complicado. E aí quando a gente liga a TV, quando dá tempo, quando vê os noticiários e a gente vê o grande número de aglomerações, de festas clandestinas, é no mínimo frustrante. Eu acho que falta essa visão nas pessoas e essa empatia com o próximo, de se colocar no lugar do outro e entender o quanto nós da saúde estamos sofrendo. Durante toda a pandemia, assim como neste documentário, os números lançaram luz sobre a realidade dos fatos. Um número carrega em si histórias de vida e de luta. Isso foi o que ensinou à sociedade a doutora Rosemary Costa Pinto, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde. A farmacêutica bioquímica, epidemiologista de carreira, atuou na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19. Uma verdadeira Amazonas, guerreira, perdeu a batalha para a Covid-19, tentando salvar a sociedade do seu negacionismo em relação à ciência. Eu uso máscara, eu estou me protegendo, mas eu estou também protegendo o próximo. E todos são beneficiados com isso. Mas se eu relaxo nessas medidas, o grande problema e o grande risco aí são as pessoas que são mais suscetíveis ao vírus. Por exemplo, os idosos, por exemplo, os que têm comorbidades.